Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo, todos estão me vendo. Bom dia. Eu me chamo Paula, sou da Positivo Tecnologia Educacional e vim aqui falar um pouquinho sobre a metodologia de projetos, um pouco sobre os projetos do Educacional Projetos. Eu vim dar algumas ideias bem interessantes para vocês, falar também um pouco da BNCC. Ainda há pouco nós tivemos uma webinar super legal com a Roquiel da Casulo e com o Jonathan, que representa a FLL Júnior. Alguns de vocês, eu imagino que já me conheçam, né? Estou vendo alguns nomes que eu já vi em outras webinars. Eu sou analista de projetos, eu sou responsável pelos projetos do Educacional Projetos, e sou tutora de alguns dos projetos também. Então, eu vim contar um pouco para vocês tudo que a gente está utilizando da BNCC, o que vocês podem incorporar na BNCC, nos projetos com relação à BNCC. Então, a gente vai ter uma conversa bem legal, tá? Todas as dúvidas que vocês venham a ter a respeito de alguns dos projetos, podem ir colocando no chat. A ideia é que essa webinar seja uma conversa a respeito do que se faz, do que se pode fazer, e, enfim, desenvolvendo novas ideias, novos conceitos. Então, vamos começar. Todos estão vendo o slide? Por favor, me dê ok. Ok? Obrigada, JF Neto. Então, vamos continuar. Eu também vou falar um pouco do programa de atividades, por isso eu utilizei essa interface. Ok. Então, eu vou começar falando um pouquinho do programa de atividade. Para alguns de vocês, imagino que já conhecem o Educacional Projetos. O Educacional Projetos está dentro da ferramenta do Educacional. Todos os projetos que estão ali esse ano, eles foram pensados dentro da BNCC. Então, toda a elaboração do projeto, ela está respaldada nisso, e a gente também sinalizou algumas das competências, algumas das habilidades que vocês podem incluir dentro do planejamento, que vão estar, né, ao decorrer do projeto sendo apresentados. Então, eu vou apresentar aqui para vocês... Opa, desculpa. Só um minutinho. Vou apresentar aqui para vocês o que são os projetos colaborativos. Os projetos colaborativos a gente encontra aqui dentro do Educacional. Esse aqui é o meu perfil. É um perfil teste do Educacional Projetos. Então, é só vir aqui no projeto, tipos de projeto, e vocês vão encontrar os projetos, as oficinas e os concursos desse ano. Bom dia. Aqui também vocês podem encontrar de uma forma mais detalhada. Vou pôr aqui no chat. Vocês vão ter um detalhamento maior no planejamento, no nosso planejamento, que a gente também chama de programa de atividades. Então, aqui vão ter alguns vídeos que vão dar um direcionamento para o que é cada projeto, um textual. Só um minutinho. Os projetos colaborativos do Educacional surgem com o intuito de levar atividades... Desculpa, não sabia de onde estou ouvindo o som. Todos os projetos, todo o site está por vídeos, então esses vídeos podem ser apresentados para os professores, caso seja a equipe pedagógica que esteja visualizando essa webinar, e pode também ser apresentado para os alunos. Então, cada um dos projetos, como por exemplo aqui o Mobilização, a gente vai encontrar um vídeo e a gente vai ter esse cronograma. E aí eu vou falando um pouquinho de cada um desses projetos ao longo dessa webinar, tá ok? Só que aqui vocês têm um cronograma, tem um período, tem um interesse. Eu já fiz algumas webinars falando a respeito disso, a gente vai ter uma no dia 31 também a respeito. Só que eu achei interessante a gente falar um pouquinho dessa nossa ferramenta do Educacional. Então, vamos falar agora de cada um dos projetos. Como eu disse, vocês podem acessar
o programa de atividades, que foi o link que eu deixei no chat. Se tiver interesse em algum dos projetos, entrar em contato com a gente pelo Tem Interesse, ter a versão em PDF que está no final do guia de planejamento, acho que eu não mostrei. Vou mostrar agora, que foi uma solicitação de algumas escolas. Ao final do guia, vocês têm aqui a versão em PDF para baixar, tá? E eles estão todos com base na Base Nacional Curricular, como curricular, perdão. Os nossos projetos não são só projetos, então, dentro do Educacional Projetos, vocês vão ter os projetos colaborativos, os concursos, Olimpíadas, oficina do texto e o clube. Esse ano nós temos um clube, que é o Clube Game. Eu desenhei os projetos como as competências que nós vamos encontrar. Então, no projeto Mobilização, é um projeto onde nós vamos fazer, não só construir uma casa para pessoas em situação de vulnerabilidade, como também desenvolver o conceito de empreendedorismo nos nossos alunos. Eu fiz um recorte esse desenho com as competências que vocês estão visualizando, é um recorte do PDF de planejamentos, tá? Então, ele demonstra as competências através de algumas imagens. Então, tem a competência que prioriza o valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos, valorizar a diversidade, agir pessoal e coletivamente, utilizar diferentes linguagens, exercitar a empatia e o diálogo. Só que, claro, que é possível o professor que tem uma outra, que é criativo, que gosta de modificar o ambiente e incentivar mais os seus alunos, é claro que ele pode sim agregar todas as 10 competências nesse projeto, tá? Não é um problema fazer isso. Bom dia, JF Neto, vou ler o seu comentário. Olá, sua tela está maior do que era. Então eu acho que... Veja se melhorou, por favor. Me mande um ok. Veja se melhorou, se... então tá. Fui eu aqui que sem querer cliquei aqui no lugar onde não devia. Desculpa. Obrigada por informar. Então, nós temos, nesse projeto, nós vamos utilizar a colaboração, já que a primeira etapa do projeto é conhecer a Teto e conhecer as mobilizações que ocorrem no Brasil inteiro, né? É interessante a gente falar sobre uma coisa que está muito em pauta, foi o desastre que ocorreu em Mariana e depois em Brumadinho, por conta de barragens, né? E nós temos alguns projetos que ocorrem em Minas Gerais, próxima região metropolitana. Esses projetos de construção de moradia, eles são organizados pela Teto. Então, a Teto é nossa parceira, nós temos até ali no rodapé desse slide como a logo da Teto, né? Deixando claro que ela é nossa parceira. E, além dela ser nossa parceira, ela vai levar os alunos a construir essas moradias. Então, nesse primeiro momento do projeto, é interessante a gente entender o que são pessoas de situações de alta vulnerabilidade social, quais são essas pessoas contempladas pelas moradias da Teto, fazer uma pesquisa pela internet. No segundo momento, fazer um projeto de empreendedorismo dentro da escola para arrecadar fundos para a construção dessa moradia. Então, a Teto, ela constrói casas de acordo com um valor específico. Então, é importante que as escolas se organizem, consigam aquele valor para poder encaminhar esse valor para Teto e, então, ir construir essa moradia. Claro que a gente vai estar desenvolvendo N competências e aqui eu acho que é principal nesse projeto específico é a competência da empatia, de se ver no local do outro. É uma imersão de 2 dias, onde os alunos vão ser assessorados o tempo todo pela equipe, ele já tem experiências nisso, já faz esse projeto
já há alguns anos de construção de moradia, e agora estão fazendo com o Educacional Projetos. É um projeto que sinceramente, eu tive prazer de ir. Eu venho da educação também, então meu maior receio foi como que eu vou dar a segurança para professores e coordenadores sem experienciar isso. Então, eu fui, e é extremamente emocionante, eu voltei de lá uma nova pessoa, desse momento da construção. Foi incrível. Mas, enfim, vamos continuar. É um dos meus projetos favoritos, né? Acho que nem dá para perceber. Temos o projeto Viajando pelas Histórias, ele é para o público de educação infantil e ensino fundamental 1. Quem viu o webinar ontem do Luca, falando sobre o projeto Era Uma Vez Outra Vez, ele é bem próximo, ele teve uma inspiração nesse projeto, porém, nesse projeto específico, a gente também vai estar desenvolvendo habilidades de colaboração, a gente também vai estar desenvolvendo o conceito de trabalhar com linguagens diferentes, com ferramentas tecnológicas, e é óbvio que se eu quiser criar e desenvolver esse projeto de uma forma que vai além, é possível. A gente dá um projeto para os professores trabalharem com uma base, só que o desenvolvimento e o engrandecimento desse projeto, é claro que é por conta das escolas. Ano passado, nós tivemos vários feedbacks assim, de projetos que nos surpreenderam, que foram incríveis e foram até mais do que nós esperávamos. E foi mérito das escolas e da criatividade dos professores que fizeram com que eles ocorressem. Então, o projeto Viajando pelas Histórias, ele é um projeto onde as turmas vão criar um personagem, vão eleger o personagem para sair da sua história, né? Vão criar uma história, vão eleger um personagem para sair da sua história e parar em outra história, em outro lugar do Brasil. E nós vamos desenvolver essa colaboratividade, a surpresa de receber algo, né? E ter que doar algo. Né? A gente sabe que para o público da educação infantil, para as crianças da educação infantil, é muito difícil o desapego. Nas primeiras séries da educação infantil, a gente sabe que os primeiros anos da educação infantil, a gente sabe que dos nossos maiores problemas é o conflito por brinquedos, né? Essa coisa do emprestar ao outro. E até gera aquilo que é um grande receio nosso enquanto educadores, mas a gente sabe que acaba ocorrendo, que são as mordidas, que é o reflexo do não querer dar, né, do não querer emprestar também. Não é só isso, mas também. Então, esse projeto é muito legal para a gente trabalhar essa coisa da troca, né, e do doado, se doar e doar algo que foi construído por mim para outra pessoa que eu nem conheço. Então, vamos continuar. Temos também um projeto Nossa Região Comidinhas. Nossa região é um querido nosso. Então, nos anos que nós estamos aqui no Educacional Projetos, nós percebemos o quanto é interessante a gente explorar as culturas diferentes que nós temos no nosso Brasil. Então, eu tenho o sotaque que é diferente, eu tenho a comida que é diferente, eu tenho os lugares que são diferentes, eu tenho a apropriação de espaços que são diferentes. Eu, por exemplo, morava no Rio de Janeiro, vim para Curitiba, e me foi muito diferente ver a cultura dos parques aqui. Aqui é muito natural as famílias no final de semana ir para o parque. E lá no Rio, sim, mas a gente tem outras... A gente tem a praia, talvez, mas tem outras relações com o espaço que a gente vive. Ano passado, nós tivemos um projeto que era o Parques e Praças, que foi lindo, que foi a oportunidade de vermos toda essa relação com parques e praças que nós temos pelo Brasil. E o quanto foi engrandecedor, né? Sair do ambiente escolar, ir para o ambiente de um parque, de uma praça, conhecer aquele ambiente, se apropriar, defender uma cultura e um local que é nosso. E foi lindo isso.
Então, esse ano nós temos nossa região Comidinhas. É muito natural a gente entrar numa escola, principalmente de educação infantil e fundamental 1, e ver as crianças colocando a mão na massa, né? Fazendo. E tem coisa mais fofa do que criança fazendo comida. Eu acho que são as melhores fotos de escola, são as crianças com comida, e, enfim, e fazendo e produzindo. A ideia desse projeto é realçar a memória afetiva das crianças. Então, nós vamos trabalhar a cooperação, a colaboração, o conhecimento, vamos utilizar novas tecnologias, porque todos os projetos eles estão inclusos essa apropriação de novas tecnologias, porque todo o processo do projeto do educacional, ele passa pelas ferramentas tecnológicas, né? Pela ferramenta tecnológica que é o próprio educacional e a própria plataforma do Educacional Projetos. Então, a gente vai compreender e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, porque, ao final, nós vamos ter um banco de informação incrível falando sobre várias receitas do Brasil. Foi muito diferente para mim quando eu cheguei aqui na cidade de Curitiba e vi que tinha um período do pinhão, onde todo mundo come pinhão. E era uma cultura que eu não tinha essa... Eu não sabia, por exemplo, sobre... Eu adoro história, mas eu não sabia sobre uma região aqui que faz o barreado. O barreado é uma comida típica de uma cidade do Paraná, que é Lapa. Então, essa troca de informações é muito legal. Tem a moqueca capixaba lá no Espírito Santo, tem a torta capixaba, que é feita no período de Páscoa. Então, tem essas trocas de informação, essas trocas culturais e gastronômicas que vão ser realizadas nesse projeto. Como eu disse dos outros projetos, a gente pode criar, ousar e abusar, né? De agregar conhecimento e agregar conteúdos, e se o professor está trabalhando, por exemplo, um conteúdo específico daquela região que retrate a história da região ou que retrate a geografia, ele pode utilizar esse projeto para deixar ainda mais enriquecedor esse conhecimento e significativo, porque a gente sabe que os projetos eles têm essa vertente de ressignificar as coisas. Então, quando a gente aprende alguma coisa na aula, de uma forma não muito experimental, não muito vivenciada, não muito lúdica nem prática, a gente tem aquele conhecimento, só que ele é facilmente esquecido. Quando a gente vivencia, quando a gente sente aquilo, ele vira único. Quantas experiências educacionais nós temos, não só como professores, que nós aprendemos ao longo da nossa vivência escolar, quanto enquanto nós éramos alunos, o quanto aquelas experiências foram significativas. Eu, por exemplo, tive uma professora de educação infantil incrível, que me fez ser professora, que me fez ser pedagoga, que foi na minha formatura, porque foi significativa as vivências que eu tive com ela. E os projetos do Educacional Projetos têm essa ideia, não só fazer com que o aluno participe, como acoplar todas essas experiências para a vida. E que também a gente vai encontrar isso lá na BNCC. Continuando, vamos falar um pouco da feira. Nós tínhamos um projeto que se chamava Feira Virtual das Ciências. E ele agora deu origem ao Ciência com Microbit. Nós pensando, enquanto a educação 4.0 pode transformar a vida dos nossos alunos, nós tivemos até uma webinar ontem, se eu não me engano, com o Matheus, falando um pouco da educação 4.0, e o quanto o microbit pode desenvolver essa educação na vida dos nossos alunos. Esse projeto ele foi pensado para o público de Fundamental 2 e Ensino Médio. Ele é um projeto que desenvolve o trabalho científico, a pesquisa científica. Tem um período de votação, e nessa votação nós vamos ter
um vencedor, óbvio, que vai para a FEBRACE desse ano. A FEBRACE é a Feira Nacional de Ciência e Engenharia. Ela acontece todos os anos na USP, ela é organizada pela USP em São Paulo. E nós vamos estar lá esse ano com o projeto do Colégio São José de Pelotas, né? Eu estarei lá prestigiando o projeto e a escola. E a FEBRACE também estarei lá participando. E é um momento dos alunos valorizarem e utilizar os conhecimentos históricos. O microbit, por ter essa visão de educação 4.0, de conseguir agregar as disciplinas muito bem dentro do conteúdo dele, a gente pode trabalhar também os conteúdos didáticos pedagógicos, a gente pode elaborar o projeto Ciência com Microbit dentro do período integral da escola, por exemplo. Tá? Vai desenvolvendo nos nossos alunos a argumentação, a cooperação, a curiosidade intelectual, o cuidar da saúde física e emocional, porque a gente pode desenvolver alguns projetos, nós até demos o exemplo de uma escola, de um projeto com microbit, que identificava o quanto aquela planta precisava de água, se tinha a quantidade adequada de água ou não naquela planta. Isso pode ser útil numa horta, por exemplo, né? Na horta da escola. A gente pode agregar um projeto desse tipo, por exemplo. Eu sei que eu estou falando rápido, eu sei que a gente tem 30 minutos para falar um monte de coisa, então por isso que eu estou correndo. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ir colocando pelo chat e eu vou tirando essas dúvidas, tá ok? Fiz Lego League Júnior, acabamos de ter uma webinar sobre Lego. Nós tivemos 2 grandes representantes falando um pouquinho. Então, é um projeto que também acopla a educação infantil, tanto educação infantil como nos primeiros anos do Fundamental 1, perdão pelo slide, tá 2, mas é 1, me desculpem. E nesse projeto a gente também precisa não só trabalhar as competências, como também trabalhar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, já que a gente está falando de educação infantil. Com esse projeto, eu vou conviver, eu vou brincar, eu vou participar, eu vou explorar, eu vou compartilhar, tá até aqui atrás o compartilhar, eu vou conhecer, eu vou me expressar, quando eu compartilho, eu também me expresso, né? Por isso que eu substituí o compartilhar pelo expressar. Então, eu vou desenvolver todos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos da educação infantil, além também de agregar as 10 competências do fundamental. Né? O Desembalando o Planeta 4.0 é um projeto que tem está muito relacionado ao momento ao qual vivemos, né? De explorar o conceito de sustentabilidade, de explorar o conceito da nossa ecologia, do que nós estamos fazendo para melhorar o nosso planeta, né? Eu acho que é um projeto que tem muito a oferecer, ele está disponível em 2 edições esse ano. Uma das edições, o resultado vai sair no dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente, então é um resultado legal até para ter dentro dos projetos que a escola está preparando para esse dia. Muitas escolas fazem vários projetos internos também, que falam a respeito do Dia do Meio Ambiente. Então, é um projeto que pode ser agregado, ou é um projeto que a gente pode começar por ele e pegar outras dimensões da escola, né? Ele vai valorizar todo esse conceito de também compartilhar, também todos os projetos que a gente está vivenciando, a gente está experimentando. A gente vai utilizar as diferentes linguagens, a gente vai criar a coisa da argumentação, né? O conceito de argumentar, o conceito de conhecer, a busca do desenvolvimento. Nós vamos valorizar as manifestações artísticas, porque ao final desse projeto,
é construído uma amostra artística com os materiais coletados. Ele funciona assim. A gente contabiliza, a gente observa os nossos resíduos, o que nós produzimos enquanto resíduo seco, levamos esse resíduo para a escola. Hoje, minha casa produziu isso de resíduo, então eu vou levar esse resíduo para a escola. Eu vou contabilizar esse resíduo, criando um infográfico, então entendendo quanto eu utilizo de lixo, quanto a minha turma utiliza de lixo, quanto o Brasil contabilizou dentro desse projeto. E ao final eu vou pegar todo aquele lixo que eu produzi e eu vou transformá-lo em arte. Então eu vou reutilizar esse lixo. O que seria lixo, né? Virou arte. Tecnologia Jovem é uma pesquisa do Dr. Jairo Bauer. Ela é uma pesquisa que também tem uma visão de projeto. Então, ao longo dessa pesquisa, os nossos alunos vão desenvolver vídeos, vão enviar vídeos do qual é a relação da tecnologia na vida deles com a saúde. Então, ao decorrer da pesquisa do Dr. Jairo Bauer, nós também vamos trazendo uma reflexão na vida dos nossos alunos a respeito de como está sendo essa utilização da tecnologia na vida deles, se está sendo produtiva, não. Eu tinha uma professora que ela falava que tudo faz mal, até água. Se a gente beber água demais, faz mal. Então, assim, a gente entender se essa utilização ela está sendo de forma produtiva, como está afetando a saúde, como pode melhorar, enfim. E isso vai ser uma alta reflexão. Os alunos que vão produzir isso nos encaminhar. E a gente vai repensar tudo isso com o Dr. Jairo Bauer. Então, ele começa com uma pesquisa, ele vai para o processo de reflexão e, ao final, a gente conversa a respeito de tudo isso que nós observamos. Então, a gente vai valorizar conhecimento histórico, porque a gente vai tentar entender o que está acontecendo, né, individualmente, coletivamente com o nosso grupo. A gente vai exercitar a curiosidade, porque vai em busca dessas informações, vai trabalhar diferentes linguagens. Só um minuto. Vai utilizar e criar novas tecnologias, né, novas pesquisas, e vai aprender a argumentar, né? Se colocar em público, falar a respeito, o que é muito importante para as competências do século XXI. Nossas queridinhas oficinas do texto, né? A oficina do texto desse ano, assim como todos os anos, ela vai agregar todas as idades, então ela vai lá desde a educação infantil, com o E Agora Chapeuzinho, até o ensino médio, com o Jornal do Futuro, ou com o Conta Aí Parceiro, e vai passar pelo fundamental com o que você fez pelo seu planeta. Também vai estar desenvolvendo várias competências. A gente pode utilizar as oficinas do texto nas aulas de linguagem, de português, né? A gente tem o jornal, que é o Viagem no Tempo, que a gente pode utilizar com uma visão da história. Esse ano ele vai retratar os 50 anos do homem que pisou na Lua. Só que também é possível, com a proposta do jornal, com a ferramenta do jornal, desenvolver um jornal mais voltado para os conteúdos que um ou outro professor está direcionando. As oficinas elas podem ser feitas de forma coletiva, trabalhando ali a colaboratividade entre o grupo, ou individuais, trabalhando mais focada também para o desenvolvimento textual, né? Então, aqui estão as nossas oficinas, o que você fez pelo seu planeta hoje, que é uma oficina com toda uma diagramação, com todo o direcionamento do Ziraldo. E agora Chapeuzinho, que é uma oficina voltada para o público menor, uma oficina da Feresté e do Daniel Cabral. O roteiro dessa oficina ela é sobre conta a história da Chapeuzinho,
se encontrando com o coelho da Alice. Só que como o coelho da história da Alice, ele vive fazendo a gente se perder, ele acabou fazendo com que a Chapeuzinho se perdesse nas histórias dos contos de fadas. E aí, nesse caminho, ela pode encontrar o Aladim, eles podem, né, encontrar o Aladim, a Branca de Neve. É uma oficina linda, apaixonante, e que está bem gamificada, está bem interessante para o público, para os menorzinhos, assim, bem legal. Conta aí, parceiro, é uma oficina com vários contos de parceiros conhecidos, tá? Como, por exemplo, do Dr. Jairo Bauer, ele começou um conto e os nossos alunos vão terminar esse conto. E tem uma viagem no tempo, que é a oficina do jornal, que eu comentei com vocês. Continuando, nós temos o Clube Gamer também. O Clube Gamer, vocês estão vendo que tá pegando 9 das 10 competências. Então, a gente pode trabalhar colaboração, a gente pode trabalhar N coisas, linguagens. O Clube Gamer, ele tem o objetivo de se criar a primeira fase de um game. Então, só que é um clube, então ele tem uma inscrição livre. Os alunos, eles vão se inscrever em equipes e eles vão participar desse clube criando um game, a primeira fase de um game. Ou seja, eles vão se unir por afinidades. Nós temos como concurso a Olimpíada de Matemática, que ocorre todos os anos, em parceria com Pense Matemática. São várias questões, essas questões elas vão sendo feitas em casa. Normalmente a gente libera, depende, claro, da faixa etária, mas é entre 6, 7 e 8 horas da noite. A gente faz a liberação das questões e os alunos vão respondendo. De acordo com o horário que eles respondem essas questões, eles vão tendo uma pontuação, né? Mais próxima à liberação das questões, uma pontuação maior, e mais para o final vão tendo uma pontuação menor. Então, por isso que normalmente ocorre em casa. Competências. É muito comum nós, enquanto professores, enxergarmos as competências como algo muito difícil de se alcançar nas aulas. Só que não é. E aí eu exemplifiquei com palavras ou conceitos as competências para a gente entender um pouquinho de cada uma. Então, assim, eu posso trabalhar o conhecimento, a primeira competência, o conhecimento. Posso. Eu posso trabalhar o conhecimento em todos os projetos, em todos os conteúdos que eu vou abordar. Eu posso trabalhar o pensamento científico, crítico e criativo? Posso. Se eu estou refletindo, se eu estou investigando, se eu estou chegando a uma conclusão através de alguma investigação que eu fiz, e se eu estou sendo crítica dessa investigação ao ponto de chegar a um resultado, eu estou criando pensamento crítico nos meus alunos. Quando eu vou procurar entender um pouco mais da minha cultura regional, entender uma receita e fazer com que aquela receita seja realmente importante para eu colocar naquela ferramenta, eu estou fazendo uma investigação científica. Se eu estou investigando uma ferramenta que é o Microbit e estou criando um projeto científico com a Feira Virtual das Ciências, que virou Ciência com Microbit, né? Com projeto de ciência com Microbit, eu estou criando pensamento crítico e criativo nos meus alunos. Se eu estou criando um projeto com base no jornal Viagem no Tempo, que envolva lá um conceito histórico, que eu peça para os meus alunos fazerem uma busca de informação, eu também estou criando o pensamento crítico, científico, crítico e criativo nos meus alunos, principalmente quando eu trato da temática desse ano do jornal, que é a viagem do homem à Lua. Senso estético e repertório cultural. Quando eu falo de qualquer coisa que vai além do conteúdo, ou que agrega ao conteúdo que eu tenho que dar na minha disciplina, eu estou aumentando o repertório cultural dos meus alunos. Se eu falo, por exemplo, com a FLL, que esse ano fala do Mission Moon, que é a missão do Homem à Lua, quando eu falo do jornal Viagem no Tempo, quando eu trabalho historicamente contribuindo com a temática da oficina da Chapeuzinho, quando eu falo sobre as mudanças climáticas com a oficina
do que você fez pelo seu planeta. Então, eu tô agregando o repertório, eu tô engrandecendo o repertório cultural do mundo. O que a gente chama na educação infantil de visão de mundo. Eu estou ampliando a visão de mundo dos meus alunos. Comunicação. Quando eu coloco meu aluno para criar um vídeo, né, dentro dos concursos, que eu ainda não cheguei a falar, do concurso Curtindo Curtas, dos concursos de fotografia, onde eles registram uma imagem, eles estão se comunicando. Quando eu coloco tudo isso que nós, vídeos, produção textual, áudio, quando eu coloco isso dentro de uma ferramenta online, onde os meus alunos se expressam, e eu estou colocando isso para o Brasil inteiro ver, eu estou fazendo com que os meus alunos se comuniquem. Quando eu estou explorando a cultura digital com ferramentas como a FLL Júnior, como o Ciência com Microbit, que vai desenvolver o trabalho com a ferramenta do Microbit, quando eu utilizo o educacional para interação entre as escolas, para interação entre escola e casa, entre alunos, quando eu utilizo os projetos do Educacional Projetos, para os alunos interagirem de forma digital, eu estou ampliando a cultura digital. Também quando eles estão produzindo vídeos, fotos, né, enfim, áudios. Autogestão. Quando eu estou trabalhando em colaboratividade, como, por exemplo, nossa região Comidinhas, na produção de um texto em conjunto, né, com um grupo, quando eu estou produzindo um curta com o concurso Curtindo Curtas, quando eu estou autogerindo o meu grupo e me autogerindo, quando, por exemplo, quando eu faço parte da inscrição de um concurso, eu estou participando dessa, né, desenvolvendo essa competência no meu aluno. Argumentação. A argumentação é você fazer escolhas, você agir democraticamente, como no projeto da nossa região Comidinhas, você argumentar na FLL Júnior para chegar a um objetivo comum, o autoconhecimento e o autocuidado, como Desembalando o Planeta, com o FLL Júnior também, quando você precisa entender como se construir uma base lunar e o que eu preciso dessa base lunar para viver. Então, eu estou me autocuidando, né? Eu estou criando um espaço onde seja bom para mim, onde eu tenha condições mínimas de saúde, enfim. Quando eu trabalho em empatia e a cooperação, quando eu construo projetos como mobilização, de construir casas para pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, quando eu trabalho projetos que são extremamente colaborativos, como Viajando pelas Histórias, dessa troca de personagens, quando eu trabalho com um projeto como Nossa Região Comidinhas, que também vai trabalhar a cooperação, o se ver no lugar do outro. Ele trouxe uma receita muito legal, mas a receita dele não foi escolhida, foi a minha. Ou então, ao contrário, né? E a autonomia, né? Eu acho que a autonomia, ela participa de faz parte de todo o desenvolvimento desses projetos. Porque quando você trabalha a autonomia, quando você trabalha a identidade, ou seja, a situação de auto se conhecer, você está trabalhando a autonomia. Então, o aluno está tendo mais conhecimento, tendo pensamento científico crítico, ampliando seu repertório cultural, está aprendendo a se comunicar, se autogerir, argumentar, e aí com isso ele trabalha a autonomia também. Tá? Continuando aqui, os concursos, né? Nós temos 3 concursos, que é o Curtindo Curtas, que é um projeto para elaborar curtas, o Clique Mosaico, que é um projeto que tem nos nossos projetos, nosso concurso. O nosso concurso Clique Mosaico, ele tem a visão de onde os alunos tem o objetivo com que os alunos registrem imagens de mosaicos pelas cidades, né, pelos ambientes que eles ocupam.
Então, o clique mosaico, ele tem um conceito também matemático que o professor pode levar para a sala de aula, né? Trabalhando os mosaicos. E o Retas da Vida, também nessa mesma vertente, também na vertente matemática, mas com o conceito de capturar imagens de retas. Para quem conhece, quem viu, né, quem participou do nosso projeto do ano de 2018, segunda temporada, o Curtindo Curtas foi inspirado nele. A gente percebeu que é muito natural para as crianças criarem vídeos, né? E através dessa criação de vídeos, eles podem fazer inscrição para um projeto, para um concurso com o seu próprio curta. Então, eu deixo espaço aberto para perguntas agora. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram falar a respeito de alguma coisa diferente que ocorreu na escola de vocês. Eu espero também ter ajudado vocês a repensar um pouco de como implementar os nossos projetos, como desenvolver os nossos projetos nesse ano letivo. Eu falei um pouco voltado para os nossos projetos, mas é claro que as escolas podem ampliar esse conceito dentro, individual, né, de acordo com as escolas, de acordo com o projeto pedagógico da escola, de acordo com o que a escola está pensando para esse ano de 2019. E, enfim, se a gente não tiver perguntas, eu imagino que a gente... temos perguntas sim, ó. JF Neto, bacana todas as webs, vem me ajudando muito no projeto de implantação de ensino médio. Ai, que legal, que legal. Que bom que a gente está te ajudando. E, enfim, que bom. O Clube Gamer, ele foi pensado, JF Neto, no ensino médio. É muito natural para os alunos, né, criarem games. Então, nós pensamos, ok, eles vão criar games, só que a gente precisa ensiná-los também um pouco como fazer, e eles vão ensinar o quanto eles sabem sobre isso. Então, eu acho que é uma alternativa bem legal para a sua escola. Assim. O Clube Gamer, ele foi pensado no ensino médio, é claro que todos podem. A gente pode intercalar turmas, intercalar habilidades, porque para se fazer um game, o aluno ele precisa saber bastante a respeito de designer, assim como ele precisa ter um pouco de programação, ter um conhecimento de algumas ferramentas, e a gente vai passar um pouco dessas informações, só que a gente acaba descobrindo que eles sabem, né? No final eles sabem, nós que não sabemos muito. O Microbit, sim, o JF Neto está falando que hoje já trabalha com games e gostou muito de Microbit também. Eu lembro de você na nossa webinar de Microbit, foi bem legal. É uma ferramenta apaixonante. Por isso que nós mudamos de ciência com Feira Virtual das Ciências para ciência com Microbit, porque o Microbit ele é uma ferramenta que a gente pode potencializar as nossas aulas assim, de todas as disciplinas. Ele é realmente incrível. Eu sou uma apaixonada pelo Microbit. Então, Márcia está me perguntando se só escolas inscritas no educacional podem participar dos concursos. Sim, Márcia, sim. Só as escolas que são conveniadas ao educacional ou ao educacional projeto que podem participar dos concursos, tá? Os alunos, para eles se inscreverem nos concursos, eles se inscrevem com o seu login. Ele não precisa de uma interferência do professor. Então, ele entra, vê que o concurso está aberto, ele se inscreve. Algumas escolas... eu não sei, Márcia, você tem o Pense? Você tem o Pense Matemática? Porque os concursos, eles também são vinculados ao Pense. E aí, se você tiver o Pense na sua escola, você também pode participar. Tanto do Clique Mosaico, Retas da Vida e o Olimpíadas de Matemática. Tá? Então, eles são... os concursos, eles são vinculados aos dois. Tanto ao Pense quanto tanto ao Pense quanto ao Educacional Projetos. Como o Educacional Projetos é uma ferramenta do educacional, né?
E aí, algumas escolas fazem o seguinte, elas veem que as inscrições estão abertas, dentro do nosso guia de planejamento, que eu mandei o link lá no chat para vocês, as escolas já conseguem entender o período de publicação desses projetos e dos concursos. Então, elas já começam a participar, elas já fazem uma propaganda, né? Se inscrevam, às vezes levam os alunos para um ambiente da escola onde tem máquinas, onde eles se inscrevam. É bem legal algumas movimentações que a gente vê das escolas. É interessante que até no período de votação é bem legal, porque algumas escolas direcionam alguns alunos, né? Então a gente vê uma briga de votação, a gente fica aqui observando até chegar o dia final dos resultados, né? As escolas elas vão brigando assim, por votação do júri popular, é bem legal. Seria bacana um projeto com jogos de tabuleiros. Exemplo, penso que em aulas de história sobre o Império Romano pode-se utilizar o War Império Romano, e assim o professor contextualizar as histórias com jogos e de forma lúdica ensinar história. Para aulas de geografia, continentes, países, etc. Também poderia se utilizar o War. Nós temos uma parceria, nós estamos firmando uma parceria, isso foi uma ideia do JF Neto, uma parceria com o Instituto Superior do Positivo, né, a universidade. E foi muito interessante a gente descobrir que alguns professores do curso de games começam com os jogos de tabuleiro. Então, a gente precisa do físico para chegar no virtual. Então, eles criam jogos de tabuleiro para entender como funciona essa dinâmica de regras, né? Eu, quando fazia formação de professores, né, há bastante tempo atrás, alguns professores fizeram a nossa turma criar jogos. Então, nós criamos os jogos e os amigos de outras turmas, né, da própria turma, testavam esses jogos. E aí nós percebíamos furos nos nossos jogos, o que foi muito legal. Porque eu sabia, dentro da minha regra, o que tinha que fazer. Só que, às vezes, essa regra não é compreendida por outro que lê, né? E aí era bem legal. Então, é interessante, sim. Dentro do clube, um pouco antes do lançamento do clube, ou desenvolvimento do clube, os alunos criarem esses jogos. Isso não foi o que eu disse, a gente dá a ideia inicial, com o projeto, com o clube, concurso, oficina, só que a escola pode desenvolver N coisas através dessa base que nós damos enquanto projeto. Né? Então, sim, é possível a escola agregar. O clube ele tem inscrição livre, só que é possível a escola criar um clube de games dentro dela, né? Criar esse espaço de game, para criação de games, ou no horário integral, num horário extra. É muito viável isso. E parte desse processo de construção do jogo, esse jogo ser físico. Quando a gente faz um curta, por exemplo, a gente precisa criar um storyboard, que é um pouco da nossa história. E quando a gente vai fazer um jogo, a gente também precisa criar isso. E por que não criar isso enquanto jogos, né? Jogo de tabuleiro, por exemplo. Vai deixar o projeto ainda mais lindo. Mas é isso. Preciso me despedir de vocês. A gente já pegou aí 20 minutos depois do tempo da nossa webinar. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem, assim que eu finalizar essa webinar, vocês podem preencher no formulário que vai aparecer. Esse formulário também vai ser enviado por e-mail, e lá vocês podem fazer alguma pergunta ou dar alguma sugestão. Todo esse feedback é super bem-vindo para a gente, tá ok? Obrigada a todos. Espero que tenha sido útil essa webinar para vocês. Tchau, tchau.